Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com um resumo dos principais acontecimentos e assuntos em pauta durante a semana na Câmara. Veja os destaques desta edição. Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo e pais de crianças autistas se reúnem com representantes da Secretaria de Saúde e o Gaia. Vereadores membros da Comissão de Saúde da Câmara participam de encontro com integrantes do Conselho Municipal de Saúde. Programa Visite a Câmara volta a receber estudantes para conhecer de perto o dia a dia do trabalho dos parlamentares. Parque Vicentina Aranha e Museu Municipal estão com exposições que retratam a história de São José dos Campos. E por falar em história, São Francisco Xavier está em festa. O distrito comemora 127 anos e mantém suas tradições em torno da Serra da Mantiqueira. Veja também os destaques da sessão ordinária de terça-feira e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. Seja bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Acompanhe agora os destaques da sessão de quinta-feira. Durante a 49ª sessão ordinária, os vereadores aprovaram 5 matérias que estavam na pauta. O projeto de lei do vereador Roberto Deleven, que inclui a Semana do Uso Racional de Medicamentos no calendário oficial do município, foi um dos projetos aprovados. Segundo o autor, o objetivo é conscientizar a população sobre os riscos da automedicação e a importância da orientação dada pelo farmacêutico. A Semana do Uso Racional de Medicamentos será realizada entre os dias 5 e 11 de maio. Outra proposta aprovada foi um projeto de decreto legislativo apresentado pelos vereadores Amélia Naomi e Wagner Balieiro, que concede a medalha Mérito Legislativo ao Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, em reconhecimento aos trabalhos realizados ao longo dos últimos 30 anos. Outros 3 projetos aprovados passam a dar nomes a ruas da cidade. De autoria do vereador Marcão da Academia, a Rua 40 do Conjunto Habitacional Dom Pedro II, na Zona Sul, passa a ser denominada Rua Ana Maria Ramos Lima. Dona Ana, como era conhecida, foi fundadora e presidente da Obra Assistencial e Social Coração de Maria. No mesmo bairro, a Rua 31 ganhou o nome de Albertina Paulo Cândido. Já a Rua 32 passa a se chamar João Batista Cândido. Os 2 projetos aprovados, de autoria do vereador Wagner Balieiro, homenageiam um casal de lideranças comunitárias. Outros 10 novos projetos legislativos foram lidos e começam a tramitar. Durante a sessão, os vereadores aprovaram a inclusão para a leitura de um pedido de aditamento ao projeto de lei complementar que trata do zoneamento. Com os ajustes propostos pela Prefeitura, o prazo de tramitação do projeto no Legislativo será reiniciado e uma nova data para audiência pública será definida. Assista a sessão na íntegra no nosso canal do YouTube. Nesta semana, a Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo se reuniu com pais, representantes do Poder Público e do Gaia, o Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo. Veja como foi a reunião. Durante a 13ª reunião da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo em agosto, representantes da Secretaria de Saúde prestaram informações sobre o atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista na rede municipal. A vereadora Dulce Rita conduziu o encontro na Câmara, que reuniu representantes do Poder Público e pais de crianças e jovens autistas. As ações nesse ano incluem a contratação de 2 psiquiatras, 2 psicólogos e 2 terapeutas ocupacionais para compor a rede de atenção psicossocial e de reabilitação. Isso possibilitou ofertar acompanhamento multidisciplinar e 30 horas semanais de atendimento médico-psiquiátrico no CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial Infantil. Em maio, mais de 100 profissionais da rede pública, entre pediatras, médicos da Estratégia Saúde da Família e enfermeiros, passaram por capacitação e treinamento para atuar com o público autista. Em junho, crianças e adolescentes com suspeita do transtorno foram convocados para avaliação diagnóstica, resultando em 33 encaminhamentos para atendimento eletivo, 19 diagnósticos negativos e 26 deverão se submeter a novas avaliações. A Secretaria registrou 46 ausências, não conseguiu contato com 27 famílias e outras 14 não tiveram interesse em participar da avaliação. Os pais de crianças e jovens com autismo participaram da reunião fazendo perguntas. Uma das principais reivindicações foi a implantação de uma carteira de identificação para o autista, assim como a contratação de fonoaudiólogos para atendimento exclusivo na rede. A pauta do encontro contou ainda com uma apresentação do trabalho realizado pelo Gaia, o Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins,
Criado em 2005 por pais de autistas, o grupo atua na assistência, educação, saúde e difusão cultural a mais de 91 usuários com transtorno do espectro autista. Atualmente, a entidade mantém parceria com a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão e atende 22 usuários encaminhados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Também participou da reunião o engenheiro Luiz Antônio Sagaboni, vice-presidente da Convap. Ele defende a criação de um fundo de apoio às pessoas com deficiência, financiado com recursos da outorga onerosa. É uma cobrança extra às construtoras que levantarem prédios com altura acima da permitida por lei. A proposta é que o fundo seja destinado a entidades que atendem pessoas com deficiência. Para a próxima reunião, em setembro, os membros da Frente Parlamentar vão convidar representantes de universidades. O objetivo é discutir a necessidade de qualificação na formação dos futuros profissionais para atuar com pessoas com autismo, principalmente na área da saúde. E no próximo bloco vamos falar sobre 2 exposições que retratam a história de São José por meio de pinturas e fotos históricas. O retorno do programa Visite a Câmara e ainda vamos te mostrar os destaques da sessão realizada na terça-feira. Não saia daí, a gente volta já! Olá, o Semana Legislativa está de volta. Nós abrimos esse bloco com os destaques da sessão realizada na terça-feira. Confira os principais assuntos debatidos durante o Pinga Fogo. Lembrando que a sessão contou ainda com a votação e leitura de documentos, como requerimentos e indicações. Cerca de 70 documentos, entre requerimentos e atas, foram aprovados durante a 48ª sessão ordinária deste ano. Também foi anunciada a primeira reunião da Comissão em Defesa do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, marcada para a próxima semana na Câmara. A comissão foi criada por unanimidade pelos parlamentares, após questionamentos envolvendo o trabalho de monitoramento do desmatamento da Amazônia, feito pelo Instituto, que tem sua sede em São José. Durante a sessão, foram lidas e encaminhadas à Prefeitura 170 indicações, pedidos como podas de árvores, troca de lâmpadas e manutenção de lixeiras na Praça Ulisses Guimarães, no Jardim Aquários. 5 vereadores usaram a tribuna e abordaram temas nas áreas de esporte, saúde, educação e o trabalho da Justiça Eleitoral para o cadastro biométrico em diversos pontos da cidade, inclusive com plantões aos sábados. A instalação de distritos policiais nas regiões dos bairros Novo Horizonte e Putim também foi tema durante o Pinga Fogo. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Que tal visitar 2 exposições que mostram nossa cidade pela fotografia e pela pintura? A TV Câmara foi conferir de perto. É assim, caminhando pela exposição retratando São José, que essas 2 artistas plásticas sentem o orgulho de ver o resultado final do trabalho de seus alunos em homenagem aos 252 anos do município. Isaura e Dilma são professoras de pintura em óleo sobre tela em aulas oferecidas pelas 4 unidades da Casa do Idoso. Juntas, elas despertaram o talento da terceira idade em retratar lugares e prédios históricos da cidade. O Parque Natural do Banhado encanta como um verdadeiro cartão postal da cidade, ao lado do tradicional Mercadão Municipal e da Igreja Matriz, o Marco Zero de São José. Na exposição, a charmosa Praça Ulisses Guimarães, no Jardim Aquários, também ganhou destaque. Ao todo, são 40 telas pintadas por idosos, com idade entre 60 e 85 anos. Elas contam a trajetória e a história da cidade em suas diversas fases. Está reconhecendo esse 14 bis? E esse avião bandeirante que deu origem à criação da Embraer? Essa exposição foi uma ideia das coordenadoras das casas para presentear a cidade com quadros, com fotos, né, de alguns pontos turísticos da cidade. E os idosos receberam isso com muito prazer, com muita alegria e se dedicaram muito, com muito afinco, né, um incentivo para eles e também para a nossa cidade, para ver o talento que eles têm dos idosos, né, eles retratando os pontos turísticos.
Presente também da professora Isaura Mendes, que trabalha há 22 anos com a arte de pintar óleo sobre telas. Dá para ver em seus olhos o orgulho de despertar a sensibilidade da arte em seus alunos. O primeiro passo é pegar cada aluno, trazer na frente do quadro que eles fizeram, que eles se colocaram, toda a emoção, todo o amor naquilo que eles estavam fazendo. Eu penso neles, a felicidade deles a hora que eles viram. Visitar a exposição é apreciar uma cidade encantadora, é contemplar a árvore chorona, patrimônio de São José, é ver a capivara do Parque da Cidade, a antiga estação de trem de Eugênio de Melo, o Museu do Folclore e a Casa Olivo Gomes também chamam atenção por suas cores. E veja só essa obra que mostra a antiga fábrica da cerâmica Vaz, com esses detalhes portugueses. Estava caminhando quando eu me deparei aqui com essa pintura maravilhosa, né? Retratando aí vários pontos aí da cidade. Nós temos aqui o mercado municipal, a matriz, né? Então, pinturas maravilhosas. A exposição Retratando São José é coordenada pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão e acontece no Parque Vicentina Aranha até o fim de agosto. Depois segue para outros espaços culturais do município. Do Parque Vicentina Aranha para o Museu Municipal no antigo prédio da Câmara. Aqui a exposição Paisagens e Personagens de São José Antigamente transporta o visitante a reconhecer ruas, praças e personagens de outras épocas. São 21 fotos com imagens que encantam. Olha o banhado na década de 80 e essa vista da Praça da Matriz com a Rua Siqueira Campos. Essa aqui é a Praça Afonso Pena na década de 40. Lá no fundo, o prédio da antiga coletoria e o primeiro prédio do Colégio Olímpio Catão. É uma exposição que a gente fez um recorte específico, pessoas e paisagens, né? Mostrando aí todo um percurso, tem fotografias desde a década de 50 aqui. Então mostra um período de uma outra São José dos Campos, né? O que me chama muito a atenção são as aéreas, né? Que você tem a possibilidade de ver como a cidade se transformou, né? Pegando a própria aqui, onde está a sede do museu hoje, que é na Praça Afonso Pena, você vê uma Praça Afonso Pena ainda em processo, sem árvores, sem nada, só uma rua e o desenho da praça, né? Tanto para o joseense, que tem uma relação com a cidade de nascimento, como para outros que chegaram na cidade, que acaba criando esse amor pela cidade, gostando da cidade, tem a possibilidade de conhecer um pouquinho mais dessas transformações. A exposição segue até o fim de setembro, de terça a sexta, das 9 às 18 e aos sábados, das 9 às 13. O Museu Municipal fica em frente à Praça Afonso Pena, no antigo prédio da Câmara. E o programa Visite a Câmara retornou a todo vapor depois das férias escolares. Estudantes do Colégio Tablô conheceram de perto o trabalho dos vereadores durante a visita ao Legislativo. Confira na reportagem. O grupo de estudantes do Colégio Tablô chegou empolgado para conhecer a Câmara e falar sobre leis voltadas para o meio ambiente. Desde janeiro, os alunos adotaram como prática ecológica e sustentável a não utilização de canudos e objetos plásticos, bem na época que passou a vigorar a Lei 9.864/19, de autoria do vereador Ciborgue, que proíbe o fornecimento de canudos plásticos em hotéis, restaurantes, lanchonetes, bares e similares. Durante a visita, os alunos foram recebidos no plenário pelo vereador para um bate-papo sobre a nova lei. Também conversaram sobre a função do Legislativo na cidade. O grupo conheceu ainda o Memorial Legislativo e a Galeria de Vereadores. Esse aprendizado diferente integra o programa Visite a Câmara. A iniciativa oferece uma visita guiada ao prédio da Câmara e a chance de saber mais sobre o poder legislativo. Somente no ano passado, o projeto recebeu mais de 1.000 estudantes. O programa é aberto a todas as escolas e instituições de ensino da cidade e, para participar, basta enviar um e-mail para visiteacâmara@câmarasjc.sp.gov.br solicitando a visita.
E no próximo bloco, a Comissão de Saúde da Câmara recebe a nova diretoria do Conselho Municipal de Saúde, o COMUS. E ainda, São Francisco Xavier em festa. O distrito completa 127 anos. Os detalhes você confere logo mais. Estamos de volta com Semana Legislativa. A nova diretoria do COMUS, Conselho Municipal de Saúde, se reuniu com a Comissão de Saúde da Câmara. Mais detalhes na reportagem. A diretoria do COMUS, o Conselho Municipal de Saúde, esteve na Câmara ontem em reunião com os vereadores Dr. Elton, presidente, e Dulce Rita, relatora da Comissão de Saúde da Câmara. O encontro foi uma oportunidade para a apresentação da nova mesa diretora do COMUS, eleita para o biênio 2019 a 2020. Também conversaram sobre as filas de exames e procedimentos, atendimentos emergenciais e de especialidades, além da atenção à saúde mental. Foi bastante propositivo e foi muito bom começarmos essas reuniões. Já marcamos uma nova reunião para podermos levar à frente essas questões que foram levantadas hoje, né? O presidente da Comissão de Saúde comparou o trabalho dos conselheiros à fiscalização exercida pelos parlamentares. A presença do COMUS atuante na cidade de São José dos Campos, ela tem a ver com a participação popular, fazendo um exercício muito parecido com o do Legislativo, que é de cobrar e de estimular o Executivo às mudanças de pautas sobre saúde no nosso município. Acredito que a Comissão de Saúde da Câmara ela possa nos auxiliar nesse aspecto, levar as demandas para que a gente possa estar multiplicando o que deva ser feito junto aos conselheiros. O COMUS é composto por 64 conselheiros, entre titulares e suplentes, dos diversos segmentos: governo, usuários, prestadores de serviço e profissionais de saúde. E o distrito de São Francisco Xavier comemora 127 anos, com cenários que encantam moradores e turistas. Veja na reportagem a seguir. Um lugar onde a beleza ambiental se encontra com a tradicional vida rural, um distrito que encanta a todos há 127 anos. É assim em São Francisco Xavier, localizado na região norte de São José. As paisagens privilegiadas em meio à Serra da Mantiqueira servem de cenários para suas histórias e tradições. São Francisco Xavier é refúgio para turistas de diversas regiões do país e principalmente de São Paulo. O local é considerado área de proteção ambiental há 17 anos, por meio da Lei nº 11.262. A simplicidade de uma terra que preserva a herança da cultura tropeira, com toque de sofisticação promovida pelo turismo, dá um novo tom para o distrito. Afinal, são mais de 300 hotéis e pousadas. Aqui estamos em um dos pontos mais altos. É o bairro dos Remédios. São 1.100 metros de altitude com vista para a Serra da Mantiqueira e uma natureza incomparável que tornam essas borboletas em verdadeiras bailarinas. Lá embaixo está o centro. 1/3 da população mora na área urbana. O restante está espalhada pela zona rural, com pouco mais de 2.000 moradores. Ao longo da principal via, a Rua 15 de Novembro, é possível contemplar o artesanato local e curtir as diversas opções de restaurantes e cafés. A história desse casarão se mistura com o desenvolvimento do distrito. O prédio, construído há exatamente 100 anos, foi restaurado mantendo a arquitetura da época. Na principal praça do distrito, a Cônego Manzi, moradores se reúnem para colocar a conversa em dia. O coreto e a paróquia São Francisco Xavier completam o cenário com fortes traços mineiros. A Igreja São Sebastião e a Casa de Cultura Júlio Neme também estão no roteiro do centro de São Francisco. As cachoeiras são atrações imperdíveis. Essa é a famosa Cachoeira Pedro Davi, na Vila São Francisco, com quedas de até 15 metros de altura. Para fechar nosso passeio pelo distrito, mostramos o Parque Municipal de São Francisco Xavier,
com um casarão construído no século XIX. O parque abriga o Centro de Referência Ambiental e tem sido local para o desenvolvimento de projetos históricos, culturais e ambientais. Aos 127 anos, São Francisco Xavier tem muito para comemorar e mostrar que em cada canto há uma poesia que pode ser apreciada por todos nós. O Semana Legislativa fica por aqui. Até semana que vem.